Meu nome é Lorenzo, eu sou da turma 31 e esse é meu trabalho de matemática. Bom, a equação geral da reta são dois pontos que definem uma reta. Dessa forma, podemos encontrar a equação geral da reta fazendo o alinhamento de dois pontos, com o ponto x, y genérico da reta, seja os pontos A, xa, ya e B, xb e yb, não coincidentes e pertencentes ao plano cartesiano. Três pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a zero. Assim, devemos calcular o determinante da seguinte matriz. Desenvolvendo o determinante, encontramos a seguinte equação: ya menos yb, x mais xa menos xb, y mais xa, yb menos xb menos ya igual a zero. Vamos chamar A igual a ya menos yb, B igual a xa menos xb e C igual a xayb menos xb igual a ya. A equação geral da reta é definida como ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes e a e b não podem ser simultaneamente nulos. Bom, um exemplo. Encontre uma equação geral da reta que passe pelos pontos a, menos 1 e 8 e b, menos 5 e menos 1. Primeiro, devemos escrever a condição de alinhamento de três pontos, definindo a matriz associada aos pontos dados e a um ponto genérico, p, x, y, pertencente à reta. Desenvolvendo o determinante, encontramos 8 mais 1x mais 1 menos 5y mais 40 mais 1 igual a zero. A equação geral da reta que passa pelos pontos a, menos 1 e 8 e b, menos 5 e menos 1 é 9x menos 4y mais 41 igual a zero. Na equação reduzida da reta, nós temos dois tipos de coeficiente: o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, nós podemos encontrar uma equação da reta R conhecendo a sua inclinação ou direção, ou seja, o valor do ângulo que a reta apresenta em relação ao eixo x. Para isso, associamos o número m, que é chamado de coeficiente angular da reta, tal que m é igual a tangente do valor do ângulo. O coeficiente angular m também pode ser encontrado conhecendo-se dois pontos pertencentes à reta, como m igual a tangente do valor do ângulo. E então, m é delta y sobre delta x igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bom, um exemplo. Determine uma equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 4 e tem coeficiente angular 3. Para encontrar a equação da reta, basta substituir os valores dados. Y menos 4 igual a 3x menos 2, y menos 4 igual a 3x menos 6, menos 3, que dá no resultado menos 3x mais y mais 2 igual a 0. Bom, o coeficiente linear n da reta é redefinido como um ponto em que a reta intercepta o eixo x, ou seja, o ponto de coordenadas p, 0, n. Utilizando esse ponto, temos y menos n igual a m, x menos 0, e y igual a mx mais n, que é a equação reduzida da reta. Bom, um exemplo. Sabendo que a equação da reta é dada por y igual a x mais 5, identifique seu coeficiente angular, sua inclinação e o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Como temos a equação reduzida na reta, então m igual a 1, sendo m tangente do valor do ângulo, o ponto de interseção da reta com o eixo y é o ponto P, 0n, sendo n igual a 5, então o ponto será P, 0,5. A equação segmentada da reta, nós podemos calcular o coeficiente angular usando o ponto A, 0, que a reta intercepta o eixo x, e o ponto B, o 0b, que intercepta o eixo y. E a fórmula seria m igual a 0 menos b sobre a menos 0. E m igual a menos b sobre a. Considerando n igual a b e substituindo na forma reduzida, temos y igual a menos b sobre a, x mais b. A y igual a menos bx mais ab. Dividindo todos os membros por ab, encontramos a equação segmentada da reta. X sobre a mais yb igual a 1, sendo a diferente de 0, sendo a diferente de 0 e b diferente de 0.
Bom, um exemplo. Determine a equação segmentada da reta t, 7x mais 14y, menos 28 igual a zero, e as coordenadas dos pontos de intersecção da reta com os eixos do plano. A solução é para determinar a fórmula segmentar da equação da reta t, devemos isolar o termo independente c, assim teremos 7x mais 14y igual a 28. Dividindo toda a igualdade por 28, obtemos 7x sobre 28 mais 14y sobre 28 igual a 28 sobre 28. Ou x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. Bom, as posições relativas entre duas retas são duas retas distintas que irão assumir as seguintes posições relativas no espaço. Existem três tipos de retas: as retas paralelas, as retas coincidentes e as retas concorrentes. As retas paralelas são duas retas que se pertenceram ao mesmo plano, coplanares, e não possuírem pontos de intersecção ou ponto em comum. Retas coincidentes se pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Retas concorrentes são duas retas concorrentes, possuem apenas um ponto comum, não é necessário que pertençam ao mesmo plano. Bom, um exemplo. Determine a posição relativa das retas R3x menos y menos 10 igual a zero e S2x mais 5y menos 1 igual a zero. Colocar as equações na forma reduzida para analisar os coeficientes R, y igual a 3x menos 10 e S, y igual a menos 2x mais 1 sobre 5. Como os coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Bom, a distância entre ponto e reta é calculada unindo o próprio ponto à reta, através de um segmento, que deverá formar com a reta um ângulo reto de 90 graus. Para estabelecer a distância entre os dois, necessitamos da equação geral da reta e da coordenada do ponto. Estabelecendo a equação geral da reta, S, ax mais by mais c igual a zero, a coordenada do ponto P, x0 e y0, conseguimos chegar à expressão capaz de calcular a distância entre o ponto P e a reta S. D igual a x0 mais by0 mais c, sobre raiz de a sobre 2 mais b sobre 2. Um exemplo é, dado o ponto A, 3 menos 6 e R, 4x mais 6y mais 2 igual a zero, estabeleça a distância entre A e R utilizando a expressão dada anteriormente. Temos que x3, y menos 6, A4, B6 e C2. Organizando com a fórmula da D igual a 4 vezes 3 mais 6 vezes menos 6 mais 2 sobre raiz de 4 sobre 2 mais 6 sobre 2. O resultado da D igual a 11 sobre raiz de 52 sobre 26.